Vamos lá para o nosso estudo, queridos. Vamos trabalhar um pouco aqui naquilo que nós precisamos, naquilo que é prioritário para nós hoje. Nós temos trabalhado, queridos, esse assunto aqui, esse tema, né? A celebração da disciplina. As disciplinas aqui são disciplinas espirituais, trata-se de disciplinas espirituais. Aquilo que nós fazemos para o nosso exercício espiritual, para o nosso crescimento na fé. Então são atividades, são atitudes, são comportamentos, são ações que são extremamente relevantes, importantes, necessárias, indispensáveis, se nós queremos crescer na fé. E nós falamos primeiro das disciplinas internas, disciplinas do coração, que são aquelas coisas que têm a ver apenas você e Deus, né? Que não tem a ver com as pessoas tomarem conhecimento ou perceberem ou não, mas tem a ver com você e Deus. Tem as disciplinas que são disciplinas exteriores, né? Que quando eu as pratico, as pessoas percebem. Então não tem a ver apenas com o meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus produz resultado na minha relação direta com outras pessoas. E aí nós temos as disciplinas comunitárias, as disciplinas para a gente viver e praticá-las juntas, né? E é disso que nós estamos falando, e aí já caminhando para o final dessa sequência de estudos. No começo do ano nós falamos sobre a questão do crescimento espiritual, e estamos terminando o ano com esse livro aí do Richard Foster, que talvez sobre esse assunto, talvez seja o livro mais vendido no mundo. É considerado um clássico, embora o Foster esteja vivo, né? Não é um autor assim tão antigo, mas é considerado um clássico da espiritualidade cristã. Então, se você quiser livros nessa área, você vai encontrar hoje, né, os dois principais nomes da espiritualidade cristã, da vida devocional, Richard Foster e Dallas Willard, que são muito próximos amigos e que tratam dessas questões da espiritualidade, do coração, na presença do Senhor. Autores que merecem ser lidos. E hoje, queridos, o nosso assunto, vamos lá. Por que parou de funcionar aqui? Giba, dá um toquezinho aí para mim, por favor, só para destravar. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre adoração. Adoração. É um tema extremamente relevante, vamos ver se vai. É um tema extremamente relevante, importante para nós, indispensável, porque não dá para pensar em caminhar com Deus sem sermos adoradores, né? Qual que é o texto que os irmãos primeiro lembram sobre adoração? Qual que é o primeiro texto que vocês lembram sobre adoração? Quem lembra de algum? Celebrai com júbilo ao Senhor, Salmo 100, né? Quem mais? Esse é um dos que eu lembro, talvez seja o que eu lembre primeiro, eu diria esse. Alguém lembra de algum outro? Vai chegar o tempo que me adorarão em espírito e em verdade. E aí Jesus responde para a mulher a pergunta, né? Onde que adora? É em Samaria ou em Jerusalém? Ele diz, o importante não é o lugar, o importante é como se adora. E aí Jesus fala uma coisa para aquela mulher que raramente a gente vê Deus fazendo isso. Deus procura para si aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Onde é que você lê na Bíblia? Eu sei que tem, mas eu quero ver se alguém lembra, que fala que Deus procura. Que Deus procura. Tem um texto que é muito conhecido.
que está lá no começo, Gênesis 3, né? Quando Deus está à procura de Adão e Eva, né? Adão, onde está você? Né? Mas tem algum outro texto que vocês lembram? Que Deus procura, como se ele tivesse assim, quem? A quem enviarei? Mas aí é muito específico, né? Esse é um procura mais amplo. Gente, nós vivemos para adorar a Deus. O principal foco da igreja é a adoração. Isso, inclusive, é uma afirmação que às vezes alguns não concordam, porque alguns dizem, não, a igreja existe principalmente para evangelizar. Mas a evangelização tem como objetivo o quê? Qual que é o objetivo da evangelização e da missão? Fazer com que as pessoas se convertam, reconheçam Jesus como Senhor, para que possam adorá-lo. Então, em última instância, até a missão da igreja, que a gente pensa muito na missão como evangelização, está correto, não tem nada de errado nisso, mas até a missão, ela existe para a adoração. Então, a adoração, queridos, é o fim último e primeiro do ser humano. É o fim último e primeiro da existência da igreja. Nós existimos para adorar a Deus. Agora, é importante a gente pensar em algumas questões aqui sobre o que é adoração. E tem essa definição de adoração que o próprio Foster traz, que eu acho que é muito interessante, que eu acho que ela é completa. Porque às vezes nós pensamos em adoração como o ato de cantar. Não, nós estamos adorando a Deus cantando. Está certinho, nós adoramos a Deus cantando. Mas não é o louvor comunitário ou individual, não é a adoração propriamente dito, porque a gente pode cantar e não adorar. A gente pode ter um culto aqui e a gente cantar, e a gente não adorou a Deus. Por motivos diversos, né? A gente fez alguma coisa, né? Especialmente pensando em João 4, a gente fez alguma coisa talvez mecânica, ritualística, focada no ser humano e não em Deus. Então William Temple, que foi um dos grandes homens na igreja anglicana, na igreja na Inglaterra, ele tem essa definição aí sobre adoração, que eu acho que ela é, se não completa, ela vai dizer muito sobre o que é adorar a Deus. Adorar é, em primeiro lugar, avivar a consciência da santidade de Deus. Quando eu me disponho a adorar a Deus, eu estou reconhecendo a perfeição, a santidade de Deus, que não há absolutamente ninguém semelhante a Ele. A adoração é voltar-me para Deus e perceber que em Deus há plenitude de vida e de existência. E sem Deus a gente perde tudo. Que Deus, eu estava essa semana, né, refletindo, e provavelmente o ano que vem a gente vai dar uma ênfase nisso, Gênesis 1, às vezes a gente perde muito da gente não trabalhar Gênesis 1, que é a questão lá do capítulo da criação, né? Como que começa a Bíblia? Lembram? Como que começa o versículo 1? No princípio era Deus. No princípio era Deus. E Deus criou todas as coisas. Primeiro Deus, não existe nada sem Deus. O princípio, né, antes de existir qualquer coisa, Deus já estava lá para criar, para fazer, para organizar, para ordenar o caos que existia. Então a vida sem Deus é uma vida caótica, desorganizada, é uma vida cansada. Aquilo que Edileia falou hoje sobre a questão de descansar em Jesus. Se a gente não organiza nossa vida a partir de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz, da santidade, da perfeição, da glória, do poder de Deus e de
todos os atributos de Deus, a nossa vida fica focada apenas em quem nós somos, e aí, queridos, a gente desorganiza a nossa própria vida, a gente não dá conta de manter nossa vida certinha. Então, adorar é avivar essa consciência de que no princípio era Deus, e continua sendo Deus, porque Ele é único, Ele é santo, Ele é perfeito. E aí a gente pode ir lembrando dos atributos de Deus, das virtudes de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é completo em amor. E aí a gente pode ir lembrando, vivificando, avivando, tornar vivo de novo na nossa consciência quem Deus é. Por isso é importante aquilo que a gente canta. E aí, o que nós cantamos, queridos, eu já tenho falado isso com o pessoal do louvor, a gente precisa cantar aquilo que nos traz a consciência quem Deus é. Segundo lugar, avivar é alimentar a nossa mente com a verdade de Deus. E quando eu falo com a verdade de Deus, eu não estou falando apenas com a questão da teologia correta. Teologia correta, sim. Mas avivar a nossa mente com a verdade de Deus, com a verdade a respeito de Deus, tem a ver com conhecer Deus. Conhecer Deus. Pode ficar tranquilos, mas quem conhece esse rapaz aqui? Olha para trás, olha para trás. Quem conhece esse rapaz aqui? Para levantar a mão, sem. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui fazer nada, não. Não, você está mal, hein, cara? Ninguém te conhece. E se eu perguntar, quem sabe o nome dele? Diminui, não diminui? Vamos supor que 100% aqui fala, não, a gente conhece. Se eu perguntasse, o nome já diminuiria. A idade diminuiria menos ainda. Alguns dariam 80 anos, alguns 30, né? Se eu continuar perguntando, né, ele é casado ou solteiro? Ele trabalha onde? Onde que ele mora? E se eu fosse fazendo mais perguntas, ia diminuindo a quantidade de pessoas que levantariam a mão. Por quê? Porque esse conhecimento, alimentar a nossa mente com as verdades, aqui eu coloquei o Fábio aqui como ilustração, alimentar a minha mente com as verdades a respeito dele, tem a ver com conhecê-lo, tem a ver com saber quem ele é, o que ele faz, qual que é o compromisso dele com a fé, com Jesus, ele é crente de verdade, não é crente, ele está envolvido em alguma coisa, não está envolvido, ele é fiel à esposa ou não, é um bom pai ou não. Então, quando a gente fala alimentar a nossa mente com a verdade de Deus, a gente precisa, queridos, trabalhar intelectualmente, objetivamente, racionalmente sobre quem Deus é. Por quê? Porque isso gera segurança. Isso gera segurança. Eu posso, por exemplo, aqui com o Fábio, até levá-lo ali na frente, Fábio, vem aqui, eu posso falar algumas coisas a respeito do Fábio, porque como a gente faz parte do mesmo grupo de discipulado de homens, eu sei coisas a respeito do Fábio que só o nosso grupo sabe. Por quê? Porque a gente convive com ele. E à medida que eu convivo mais com essas pessoas, a quem eu convivo mais, quer dizer, nós estamos há 1 ano e meio nos reunindo toda semana, um grupinho ali de 6 homens, nós nos conhecemos, isso gera o quê? Vínculo, gera amizade, gera confiança, gera simpatia, gera assim, aquela disponibilidade de estar desarmado diante dele, né? Nesse grupo que nós temos de discipulado, é um grupo fechado, né? Não é um grupo assim que cada semana vem um, tem semana que é o dia do desabafo, né? Tem semana que os maridos chegam lá assim, todo mundo precisando, tá assim, o negócio tá
aqui, né? E aí todo mundo chega, porque essa semana, porque a gente pode fazer isso. Por quê? Porque nós nos conhecemos. E a gente sabe que nós podemos confiar uns nos outros. Conhecer Deus, alimentar a nossa mente com a verdade a respeito de Deus, que gera intimidade com Deus, gera confiança, gera segurança em Deus. Então, adorar é esse trabalho objetivo de fazer com que o nosso relacionamento com Deus se torne mais profundo, mais íntimo, mais constante. Então, isso também é adoração, né? Adoração é purgar. O que significa? Eu mantive a palavra purgar aqui, eu até ia colocar uma tradução, uma palavra mais simples. Não, eu vou manter no original. O que é purgar? O que é purgar? O que significa essa palavra purgar? É de onde vem a palavra purgatório, né? Não é purgatório, não, é purgatório mesmo, é de onde vem purgatório. O que é purgar? Tem nada a ver com pulga, tá, gente? Pulga, vou tirar a pulga do cachorro, tem nada a ver. Mas o que significa purgar? Purificar. Purgar tem a ver, tirar aquilo que deixa feio, tirar aquilo que não faz bem, tirar aquelas coisas que podem atrapalhar. Por exemplo, se eu vou purgar o meu cachorro, significa que você vai tirar a pulga do cachorro, você vai tirar o carrapato do cachorro, você vai tirar a sujeira do cachorro. Na nossa relação com Deus é purificar a nossa mente, a nossa imaginação a respeito da beleza de Deus. Ter uma mente pura e limpa para contemplar a beleza e a grandeza de Deus. Gente, ontem à noite, o entardecer, estava lindo o entardecer. Eu não sei quantos prestaram atenção. E eu não consigo olhar um entardecer, um amanhecer, e não pensar na beleza do Criador. Eu não consigo. Saiu uma imagem eu acho que é da Finlândia, ontem ou anteontem na internet, que teve lá como que é o negócio lá a aurora boreal. Gente, que imagem, que coisa extraordinária. Não tem como olhar aquele negócio, nossa, é mesmo, bonito, né? Tá, legal, dá uma fotografia boa. Nossa, vou tirar uma fotografia para depois pintar o quadro. Não dá para a gente olhar para isso só desse jeito. A gente olha, a gente contempla, e a gente diz, poxa, e não é só uma força, não é, muitos dizem, né, que há uma força que opera, uma força física que opera nisso. Não é uma força física, é uma pessoa por trás disso tudo, né? Que não apenas cria, mas mantém todas as coisas. E Deus, uma coisa muito importante, gente, Deus gosta da coisa bonita, Deus gosta do que é belo. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nas leituras que vocês fazem da Bíblia, a preocupação de Deus com o belo, com o bonito, com o harmonioso. E é interessante que nós estamos vivendo um tempo hoje em que há um empenho cultural muito grande para deixar as coisas bonitas feias. Por exemplo, essa semana a Edileia me mostrou a fotografia de uma artista, eu não lembro o nome dela, mas bem conhecida, né? Que está vivendo esse momento cultural de transformação, né? Uma menina linda, talvez uma das artistas mais bonitas que existem atualmente. Gente, a mulher, a gente olha, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe se é monstro, não sabe se é bicho. É um trem, vira um trem. E esse distanciamento dessa beleza que vem de Deus nos faz afastar às vezes de Deus como e aqui o O com O bem maiúsculo mesmo, o belo com B maiúsculo,
que é o próprio Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência desse maravilhamento que nós precisamos ter de Deus. Isso é adorar a Deus. Salmo 19, o que diz o Salmo 19? Que a natureza nos faz o quê? Contemplar a beleza de Deus. Os céus anunciam as obras de Deus, aquilo que Deus fez. E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa percepção, né, do poder, da beleza, da grandeza de Deus agindo. Abrir o coração ao amor de Deus. Adorar a Deus é sentir-se amado por Deus. Porque se há uma coisa que Deus faz questão de deixar muito claro na Bíblia, é a respeito do amor dele para conosco. E a gente vê isso desde o princípio. A gente vê o amor de Deus em Adão e Eva, dando para Adão e Eva tudo quanto eles precisavam. Olha, vocês têm tudo, eu cuido, é tudo perfeito, nada fora do lugar. Mesmo depois, vamos pensar na primeira consequência do pecado, que é lá a consequência direta do pecado com Caim e Abel, quando Caim ele vira para Deus e diz: olha Deus, mas agora quem me vê vai me matar, vão querer me vingar, né? Vingar o sangue de Abel. Ele diz: não, vou colocar um sinal em você para que ninguém o mate, para que ninguém se vingue de você. Você está nas minhas mãos, não nas mãos dos homens. Então até com Caim, que fez aquele ato absurdo, que é um exemplo que a gente usa, né, da burrice humana quando se afasta de Deus. Deus ainda vai lá e diz: eu vou colocar um sinal em você, eu vou proteger você. Quem tocar em você vai ser vingado. Se eu não estou enganado, fala lá 70 vezes mais, alguma coisa assim. Eu não sei se é com Caim ou se é depois que Deus vai dizer isso. Mas Deus manifesta o seu amor, e isso sem a gente falar de Jesus, né? Quando a gente vê Deus falando de Israel como povo, como nação, gente, não foram vocês que me escolheram, eu olhei para vocês quando vocês não eram ninguém, eu olhei para vocês quando vocês eram um aborto, quando ninguém amava vocês, eu amei vocês. E aí, para o clímax desse amor, é a morte de Jesus, a vinda de Jesus. Nós estamos chegando no Natal, né? Muitas igrejas evangélicas não celebram o Natal. Não, Natal, não sabe qual que é a data certa, tudo. É verdade, a gente não sabe qual é a data. Gente, mas pouquíssimas coisas, talvez apenas a morte de Jesus, simboliza melhor o amor de Deus do que o nascimento de Jesus. Deus resolveu vir ao mundo por amor a mim e a você. Deus resolveu, leia Filipenses capítulo 2, Deus resolveu, aqui eu vou colocar entre aspas, porque não é bem assim, não, para ninguém entender isso como literal, né? Deus resolveu deixar de ser Deus para ser homem. Ele não deixou de ser Deus não, tá? Só fechando aspas aqui, ou parênteses, mas assim, eu vou me tornar um igual a você, só porque eu amo você. Então, adorar, queridos, é abrir o nosso coração a esse amor, e perceber-nos os seres mais amados do universo. Que a gente pode ser um 0,0000000 e alguma coisinha à esquerda, mas ainda assim, a gente olha e diz: Deus me ama. Deus me ama de um jeito que não dá para explicar, né? Hoje a gente ainda estava tomando café lá em casa, a gente estava falando, né? Há um ano atrás o José não existia, e a gente só desejava. Hoje não dá para a gente medir o tamanho do amor que a gente tem por uma criaturinha dessa, né? De 2 meses e pouquinho. Agora, imagina, queridos, e isso
em comparação com o amor de Deus, isso não é nada, porque o nosso amor pelo outro, por mais que a gente ame, sempre é limitado, sempre é fácil. Agora imagine a grandeza e a perfeição do amor de Deus, né? Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: ó, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas o que Pedro estava falando lá era outra coisa em relação ao que Jesus estava perguntando, né? Jesus estava perguntando para Pedro: você me ama com amor ágape? Pedro estava respondendo: com amor ágape não, eu te amo com amor filéu. Em português hoje, popularmente, seria assim: você me ama? Ah, eu gosto de você, né? Assim, eu não tenho raiva, mas amar, é uma palavra forte, né? A diferença entre ágape e filéu é mais ou menos isso, né? Tem uma força maior, mas é mais ou menos isso, né? Você me ágape, Pedro diz: ágape não, eu filéu você. E aí diz: não dá para comparar, não dá para comparar. Adorar, querido, é abrir o nosso coração para nos sentirmos amados diante de Deus. E amar e adorar também é nos consagrar à vontade, a consagrar aos propósitos de Deus, à vontade e aos propósitos de Deus. Ali faltou um E e um S ali, né? Nos consagrar à vontade e aos propósitos de Deus. Adorar não é simplesmente aquela coisa espiritual, né? Adorar, ela é extremamente prática e objetiva. Se eu canto para Deus, mas se eu não tiver uma disposição de obedecer, de me consagrar, de me dedicar, esquece, você só está cantando. É por isso que eu falei no começo, às vezes a gente canta, mas não tem adoração. Porque se adoração, depois a gente vai ter até essa frase aqui lá na frente, se adoração não nos leva para transformação, a gente só cantou, nada mais, nada mais. Porque a adoração não é um show gospel, né? Nada contra o show gospel, melhor show gospel do que um monte de show por aí. Mas quando a gente fala de adoração, queridos, é outra coisa. E isso transforma a nossa vida. Por isso que a adoração é uma disciplina espiritual completamente indispensável. Completamente indispensável. Agora, deixa eu ver se é aqui que a adoração acontece eu sozinho. Eu sozinho consigo adorar? Consigo ou não? Quem é a favor do sim, quem é a favor do não? Sim e não, né? Porque não tem a ver com quantas pessoas estão comigo, né? Tem a ver com uma atitude interior, pessoal, individual, e aí nesse sentido é uma adoração individual. Porém, nós estamos falando aqui, enfatizando, aliás, não é falando, mas enfatizando, principalmente essa adoração em que nós congregamos, resolvemos adorar juntos. Até porque a fé cristã, ela é muito mais comunitária do que individual. A gente tem que ter essa consciência. Eu posso ser crente sozinho? Eu devo ser. Mas o ato de adoração, eu sou sempre convidado a adorar com alguém. Sempre. É interessante nós observarmos isso. Jesus, ele promete estar conosco, mas quando é que ele diz que eu vou estar com vocês? Todos os dias. Mas no outro texto ele vai dizer o quê? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos. Então se eu estiver sozinho, Jesus não está presente? Claro que ele está presente. Mas nós estamos falando de adoração. Ali é segurança, é companhia, é garantia. Mas em termos de adoração, nós temos uma adoração com essa promessa da presença de Jesus quando nós estamos em 2 ou 3 para cima, né? Então aqui eu quero enfatizar apenas a importância da adoração comunitária,
a importância de sermos igreja, de estarmos na igreja. Hoje em dia, queridos, especialmente depois da pandemia, a internet e o YouTube, que é uma bênção, né? Foi uma ferramenta que Deus nos deu, extraordinária. Só que trouxe um problema. Muita gente acha, não, agora é legal, eu não preciso ir na igreja. Estar atrás da televisão em casa é ótimo quando você precisa disso, mas não pode ser a regra. Ali não é igreja, não esqueçam disso. Igreja não tem a ver com eu participar lá de casa, e aí não, eu sou igreja, eu não preciso sair da minha casa para estar lá. Tem determinados momentos, gente, que ótimo, a internet é bênção, tanto é que a gente transmite escola dominical, transmite culto, e a gente usa, e a gente incentiva todo mundo aí ouvir e assistir outros pregadores, outros cultos, é bênção, não estou nem questionando isso, mas a gente não pode confundir ferramenta com essência. A internet, assim como, por exemplo, os instrumentos, são ferramentas que Deus nos dá, pelas quais a gente pode adorar e ser abençoado, mas a adoração tem a ver com comunidade, tem a ver com estar com, fazer junto, declarar, confessar junto, todas essas coisas que nós falamos aqui, juntos, para que a gente possa crescer, desenvolver na fé, que a gente possa trabalhar essas coisas dentro de nós, mas comunitariamente. Nós somos o povo, somos a comunidade. 2 Coríntios 5,17 é um texto que é bastante conhecido, quando Paulo fala que aqueles que estão em Cristo, a tradução a atualizada fala, né? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. A melhor tradução é nova criação. Por quê? Porque traz essa percepção de que agora nós somos povo. Nós somos um povo novo, né? Que é a ênfase que Pedro dá lá nas suas cartas, né? Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Então a adoração tem a ver com essa questão de nós estarmos juntos, né? E Deus nos atrai para isso como povo, e Deus procura para si aqueles que o adoram, mas essa adoração que é muito mais, queridos, do que cantar apenas. O que eu quero tirar aqui, embora a gente vá falar sobre isso daqui um pouco, é a gente não ficar preso de que a adoração é o nosso tempo de louvor aqui. O tempo de louvor é um tempo de adoração, sim, mas não se resume a isso. Eu não adoro a Deus só quando eu estou aqui dentro. A adoração precisa ser um exercício muito maior do que esse momento que nós separamos e reservamos para o nosso culto comunitário, como povo de Deus, como igreja de Deus. Isso aí ficou claro, gente? Tranquilo aí para vocês? Beleza. A adoração é nossa reação à oferta de amor que origina em Deus. A adoração, queridos, é apenas uma resposta nossa ao que Deus faz ou que Deus já fez. Quando a gente pensa em adoração, nós estamos respondendo ao que Deus já fez. Então eu estou adorando, falando sobre quem Deus é. Eu estou respondendo sobre os atributos de Deus, por exemplo. Quando a gente canta Santo, 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 a gente não está criando a santidade de Deus. A gente está dizendo, não, Deus é santo, Deus é santo, né? E aí quando nós vamos cantando, nós vamos fazendo essas afirmações de fé, que são responsivas ao que Deus já fez em nosso favor, e ao que Deus já se deu a conhecer, seja pela palavra, seja pela revelação natural, seja pelas escrituras, eu já falei, né? Seja por Jesus, mas Deus vai se dando a conhecer, né? E aí
essa afirmação aqui, eu gostei dela aqui, né? Ela se acende dentro de nós somente, né? Ela aqui é adoração, quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. Não adoramos o Senhor enquanto o Espírito não tocar o nosso próprio coração. Por quê? Porque a adoração não é uma atitude fora de Deus ou separada de Deus. A gente não adora a Deus para Deus estar presente. Nós não adoramos a Deus para Deus me amar, para Deus se aproximar de mim. Nós adoramos a Deus porque Ele nos ama, nós adoramos a Deus porque Ele está presente, nós adoramos a Deus porque Ele ouve, nós adoramos a Deus porque Ele já me resgatou, Ele já me salvou. Então é essa resposta em que nós somos movidos pelo Espírito de Deus. E aí a adoração, por isso que nem sempre cantar apenas é adoração. Por quê? Porque quando eu faço isso sem Deus, é diferente. A igreja, vou usar um exemplo aqui, isso é discutível inclusive, né? A igreja poderia, por exemplo, contratar profissionais não crentes, por exemplo, para conduzir a música na igreja. Aí tem discussão, né? Tem gente que diz que sim, tem gente que não. Mas até onde isso seria um ato de adoração da igreja? A gente poderia talvez ter uma música profissional, se nós tivéssemos aqui só profissionais pagos, né? Procurar os melhores instrumentistas, os melhores cantores da cidade, e a gente trazer essa turma para cá. Gente, que coisa magnífica que a gente teria, uma música assim, sem defeito, né? Olha, vocês vão trabalhar aqui, sábado e domingo, vocês vão trabalhar 20 horas aqui, entre ensaio e apresentação. Aí seria apresentação, não seria nem culto, né? Entre ensaios e apresentação. Gente, seria um show, talvez extraordinário. Mas será que seria adoração? Porque se não há o Espírito de Deus, não é adoração. Pode ser qualquer coisa, menos adoração. Porque a adoração, ela parte de um coração que já foi tocado pelo Senhor, que já foi transformado pelo Espírito de Deus, especialmente na obra da salvação. Especialmente na obra da salvação, da redenção, né? A gente tem que lembrar disso. O nosso espírito precisa ser inflamado pelo fogo divino, pelo Espírito divino. Gente, adoração sem fervor. E quando eu falo de fervor, cada um manifesta esse fervor espiritual de um jeito diferente, tá? A gente tem manifestações litúrgicas diferentes dependendo de igreja, né? Mas eu lembro que eu estive em algumas igrejas bem tradicionais, que eles cantavam os hinos. Gente, que coisa linda! Você viu o povo cantar assim, ó, sentado no banco, sentadinho, sem movimentar, sem nada, bem tradicional, mas cantava. Você ouvia aquele negócio, fala, gente, isso que é adoração, né? Que tinha fervor. Não depende da música, depende da gente, queridos, depende de nós. Sabe quando que o culto foi? Não, o culto hoje foi ruim, não foi? Não, o culto hoje foi desanimado. Gente, às vezes tem a ver com o seu próprio coração. Não tem a ver com o culto em si, tem a ver com o seu coração. Não, a pregação hoje foi fraca. O pastor... Mas aí, de repente, no mesmo culto, o irmãozinho chega, pastor, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Deus falou no meu coração como há muito tempo não falava. Qual que é a diferença entre um e outro? Não é a pregação que foi diferente, não foi o pastor que foi diferente. Foi a preparação do meu próprio coração, o meu fervor na adoração, o meu fervor no ouvir, o meu fervor na participação. É assim, é estar inteiro. Esse fervor, para mim, talvez a melhor definição é estar por inteiro, completo, fazendo aquilo.
né? Quando a gente está dividido, coração dividido, a gente está aqui, mas eu estou aqui, eu vim, né? E a gente, de repente, a gente entra vazio, né? Às vezes a gente sai assim, teria sido melhor ficar em casa hoje, teria aproveitado mais. Mas às vezes o problema está no nosso coração. Às vezes é o nosso coração que é ruim. Às vezes não é o que acontece. Às vezes acontecem imprevistos no culto, às vezes não é tão legal quanto deveria ser. Não estou aqui te falando que às vezes a igreja não tem que rever algumas coisas. Mas a minha ênfase aqui, queridos, é que nós temos que ter esse fogo do Espírito no nosso coração que queima por dentro, sabe? Que nos faz ansiar por Deus, que nos faz desejar Deus, que faz a gente ter vontade de estar na presença do Senhor de novo, de novo e de novo, ainda que reconhecendo as limitações humanas do culto, da igreja, de quem ministra, de quem oferece, de quem faz. E lógico que não só nós, mas qualquer igreja vai ter aí as suas limitações. Mas o meu coração está cheio do desejo de adorar e de servir ao Senhor. E aí isso faz toda a diferença. Porque Deus conhece o quê? É o meu coração. A questão de diferenças, eu acho que aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da forma de adoração, né? Cada igreja tem uma liturgia diferente, né? Tem igrejas que têm uma liturgia mais pacata, tem outras igrejas que o fogo pega, né? Tem umas igrejas que o povo afasta o banco aqui, faz trenzinho, e o negócio vira um auê, vira um negócio, e não estou dizendo aqui de certo e de errado. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que formas não são as coisas mais essenciais. Tem forma para tudo, tem forma que convém e forma que não convém, tá? Não estou dizendo que tudo está certo, não, mas nem tudo também está errado, depende, cada caso é um caso, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de que o principal não é a forma como eu expresso, o principal é a forma como o Espírito que está aqui dentro, ele participa comigo da adoração. Não é uma coisa que eu jogo para fora, é algo que o Espírito recebe aqui dentro, e é o Espírito, e aqui entra Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis, consertando o que eu faço, faz com que essa adoração chegue até a presença do Senhor, né? O objeto da adoração, muito simples, básico isso aqui, a gente só adora a Deus, a gente só adora o Senhor, a adoração é focada nele. Adoração é para agradar a Adélia? Se a Adélia gostar, ótimo, claro. Se o Zé Augusto achar legal, beleza. Agora, a adoração é feita para agradar a Deus. Tudo que a gente faz aqui dentro tem que ser primeiro e último para agradar quem nós estamos adorando. Agradar uns aos outros, fazer do jeito que nós gostamos, do jeito que a gente acha que é legal, não tem problema, entra na questão da forma, tá? Então, não, nós gostamos de um culto aí de 1 hora, 1 hora e meia, a gente não vai para um culto aí de 2, 3, 4 horas, não, a gente acha que é exagero, a gente gosta de música mais calma, mais tradicional, isso é forma, isso é forma. Agora, a grande pergunta que a gente tem que fazer quando eu me disponho a participar dessa adoração comunitária é: Deus se agradou disso? Essa mensagem, o que aconteceu, focou em Deus ou focou em quem está fazendo, em quem está produzindo? Qual que é o grande objetivo? O grande objetivo é falar maravilhoso. E, gente, não há nenhum problema em querer fazer maravilhosamente bem, não tem nenhum problema quanto a isso, pelo contrário, se nós queremos agradar a Deus, a gente tem que fazer o melhor, e tem que ficar bonito, né? Eu já falei, Deus é o Deus do belo, e
E cantar bonito, tocar bonito, arrumar bonito, tudo isso faz parte disso. Mas isso não é o grande foco. Porque se a gente não agradar a Deus a partir do coração, a gente pode fazer tudo ser magnífico, mas vira nada, né? Então a gente tem que lembrar disso. O objeto da adoração é Deus e não a pessoa, não eu. Eu não adoro porque eu quero que aconteça do jeito que eu acho que é legal. Se acontecer do jeito que eu acho que é legal, beleza. E a gente, querendo ou não, as igrejas vão se organizando mais ou menos naquilo que a gente tem gosto semelhante, né? Porque a gente não consegue conviver muito tempo em lugares que a ideia é totalmente diferente daquilo que a gente gosta. Isso é uma questão mais social do que espiritual, tá? Não é espiritual, isso é muito mais social. Por quê? Porque o nosso foco é agradar a Deus, né? A confissão, queridos, quando nós adoramos a Deus de verdade, nós nos colocamos no nosso devido lugar. Isso é natural. Né? Quando Isaías, né, o texto citado aí, ele diz, ai de mim, ninguém diz para Isaías dizendo, Isaías, agora é hora da confissão. Foi automático, estou perdido, eu vi o Senhor, né? Agora vai acabar a minha vida, é automático, gente. Eu fico pensando, né, de vez em quando tem algumas pessoas que dizem que visitou o céu, que ressuscitou tal, e foi para o céu, né? Tem uma pastora aí que diz que foi para o inferno, essa é pior de tudo, né? Que os que vão para o céu, tudo bem, agora ir para ressuscitar, para ir morrer, para ir para o inferno, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Mas o que me impressiona não é nem isso, é a questão disso não gerar uma consciência de, ai de mim, estou perdido. Né? Quando as pessoas perguntam, ficam sabendo da minha história, algumas pessoas têm coragem de perguntar, muitas só ficam na vontade, né? E aí, pastor, o senhor viu a luz no fim do túnel? Né? O senhor chegou lá na porta do paraíso, o senhor viu o céu, o senhor viu o anjo, o senhor viu alguma coisa? Falei, não vi. Quem sou eu para ver alguma coisa? Né? Quem sou eu para ver essas coisas? Porque quando a gente tem essa experiência da presença de Deus, queridos, a gente não fica orgulhoso, a gente não fica soberbo, a gente não acha que a gente é melhor do que os outros porque a gente teve uma experiência assim ou assim. Isso gera quebrantamento na gente. Isso quebra o nosso coração de um jeito que a gente começa a se sentir como Isaías, o pior dos piores. A gente, quanto mais, como que eu vou dizer, quanto mais próxima a relação que nós temos com Deus, menores nós nos sentimos. Agora, quanto mais senhores de si mesmos, mais orgulhosos a gente fica. Então, quando a gente está longe de Deus, a gente acha que a gente, não, eu me basto, eu dou conta, eu sei, eu conheço, eu faço, eu sou capaz. Mas essa intimidade com Deus, queridos, gera contrição, gera quebrantamento de coração. E isso é natural. A gente não precisa falar, gente, agora é hora de quebrantamento, agora é hora de confissão. A gente faz isso como parte litúrgica e não tem nada de errado. Mas aqui dentro, isso acontece assim, poxa, quem sou eu para estar na presença do Senhor? Moisés, né? Moisés, tira as sandálias porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés diz, e agora, o que vai acontecer comigo? E esse é o exemplo que nós temos. João, o apóstolo, lá em Apocalipse, na hora que eu vi a glória de Deus, eu caí como morto. Caí como morto. A gente não vê na Bíblia de pessoas que têm experiências dessa forma e diz, eu fiquei poderoso, agora eu sou o cara.
Daniel, ele diz que viu algumas coisas maravilhosas. O que aconteceu com Daniel? Ele ficou doente. Eu fiquei doente sem me levantar um determinado tempo lá, sem ter condições de fazer nada. Hoje em dia, muitas igrejas falam: Daniel deve estar em pecado, porque adoeceu, ele deve estar em pecado. Ele diz: não, eu fiquei doente porque eu vi coisas maravilhosas. Então, gente, a adoração nos leva a termos consciência dessa nossa limitação, de que sem o Senhor, sem a graça do Senhor, a gente não é nada, a gente não é ninguém, e não tem para onde a gente ir. Agora, qual é a maior prioridade da adoração? Para mim, queridos, e aí o Foster ele caminha por esse lado, para mim a maior prioridade, a coisa fundamental, essencial na adoração é amarmos a Deus, aumentar o nosso amor pelo Senhor, amar de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Adoração tem a ver com esse desejo de Deus, né? Quem já namorou aqui, né? Eu estou falando quem já namorou, porque a maioria daqui é casado, né? Mas quem já namorou com alguém que morava longe, né? Eu namorei 4 anos e meio, nós nunca moramos na mesma cidade nesses 4 anos e meio, né? Dava uma saudade, uma vontade de encontrar. Numa época, gente, que uma vez por semana eu ia no centro da cidade, comprava 10 fichinhas, pedia para a secretária lá fazer a ligação, eu ia lá, Jonatas, cabine número tal, né? E ela já sabia, na hora que der o sinal da última ficha, acabou, né? E aí, gente, que vontade de encontrar, que vontade. Adorar a Deus, queridos, nos leva a isso, a esse profundo desejo de estar na presença do Senhor, porque nós o amamos, e o amamos sinceramente, o amamos de verdade. Não é uma coisa assim que a gente é levado para poder fazer as coisas, né? E uma coisa que o Foster diz aqui, queridos, que é muito importante para nós no contexto de igreja: o serviço que eu presto na igreja não substitui a minha adoração a Deus. Tem um outro autor, que não é esse, mas que é um livro que eu já li, e eu sempre me lembro disso, para eu tomar alguns cuidados, que fazer a obra do Senhor sem o Senhor é idolatria. Que quando eu faço a obra de Deus sem caminhar em intimidade com Deus, eu estou servindo a mim mesmo. Isso deixa de ser adoração. E nós somos chamados, em primeiro lugar, para adorar. Somos chamados também para servir, claro. Mas a adoração vem primeiro. O servir precisa ser uma resposta à nossa adoração. E aí eu gosto muito, porque no inglês, a palavra, quando você vai para o culto, você vai para o service, você vai para servir. O serviço é visto como o culto que eu ofereço a Deus, o culto prático, né? Não é no inglês essa palavra servir com adoração, com louvor, elas caminham muito mais próximas do que em português, né? Tem um sentido mais próximo, né? E a gente não pode servir separado de adorar. É por isso que na igreja o servir tem que ser uma resposta, apenas uma resposta do meu amor ao Senhor, né? Deixe-me só ver aqui. Aqui não está em branco ali, falhou. Isso aqui tem a ver, queridos, e aí eu termino aqui com, deixa-me ver quantas. Qual que é a expectativa na adoração? A expectativa na adoração é o encontro de Deus conosco. O que Deus vai fazer? E aí o Foster ele cita
esses dois textos aqui de Atos, Atos 2 e Atos 4, né? E eu gosto muito de Atos 2, quando diz, de repente, aconteceu alguma coisa. Algo que não foi programado pelo homem, mas foi programado pelo Senhor. A nossa expectativa, né? O que tem que estar escrito aqui, se você estiver copiando, né? Qual que é a expectativa da adoração? A adoração é a ação de Deus, é a intervenção de Deus na história. É a gente ter a certeza de que Deus está aqui, de que Deus está presente. A Cleo compartilhou comigo que no último domingo de ceia que nós tivemos, teve aquele momento em que nós chamamos as pessoas para virem aqui à frente, e que no dia seguinte as pessoas viraram para ela e falaram, você está conversando diferente, sua voz está diferente. E ela tinha certeza que foi por causa do que aconteceu aqui. Mas foi quem orou, que era o poderoso? Não, claro que não. Quem orou foi o Lucas, presbítero, né? O Lucas que estava assim? Não, foi porque nós vivemos na expectativa de que Deus está aqui, e de repente, é por isso que eu gosto muito desse versículo aqui, né? De repente, não foi programado, de repente, aconteceu, de repente, né? Atos 4, depois dessa oração, o lugar tremeu. Quem foi para aquele lugar programando um terremoto? Ninguém. Na hora que terminou a oração, de repente, o lugar começou a tremer. Por quê? Deus estava ali, e Deus agiu, e aí Deus surpreende a gente da forma como Ele age, da forma como Ele responde à nossa adoração. Então, queridos, a nossa expectativa na adoração é, Deus está nesse lugar. Eu tenho uma expectativa santa da presença de Deus. Deus está aqui. Eu estou cantando, eu estou sentado, ouvindo, eu estou participando efetivamente desse culto. Meu coração está presente aqui. E o que Deus vai fazer? Como que Deus vai agir? O que Deus vai falar ao meu coração? O que Deus vai fazer na vida dos meus irmãos que estão aqui? Como que Deus vai nos surpreender no culto de hoje à noite? Expectativa santa da presença e do mover de Deus no nosso meio. Coisas que não são programadas, coisas que a gente não espera, mas de repente, Deus faz um milagre. De repente alguém aparece aqui e tem o coração convertido. Presença de Deus que faz isso, que é resultado de uma adoração que agrada a Deus e que Deus tem prazer em estar conosco. Né? Como que nós alimentamos ou cultivamos essa expectativa da presença de Deus? Gente, tendo a certeza de que Deus está nesse lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Gente, e onde Deus está, a gente tem que estar preparado para acontecer alguma coisa. Deus, Ele vem, Ele trabalha, Ele faz do jeito dEle. Lá em Êxodo 3 e 4, de repente Moisés olha e vê uma planta, a sarça, gente, é um arbusto mais ou menos desse tamanho aqui, ó. A gente pensa na sarça como árvore grande e tal, né? A sarça que a gente usa como símbolo da nossa igreja, fica parecendo que é uma árvore frondosa, né? Sarça é um negócio assim, ó, uma folhinha pequenininha, rala, né? Porque é planta do deserto. De repente Moisés olha para a sarça e diz, está pegando fogo, mas continua verde, não está se queimando, o que está acontecendo ali? E ele aproxima para ver. Moisés, sou eu. A sarça falando com Moisés. Imagina, gente, eu chegar aqui, na hora que eu encostar aqui, ela diz, não encosta. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Deus surpreende. Deus faz coisas que a gente não planejou. E a adoração, queridos, cria essa expectativa. O que Deus vai fazer? Hoje à noite, por exemplo, nós temos o culto. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus já colocou no coração do pastor para pregar?
qual que vai ser o resultado dessa pregação? Será que vem alguma pessoa que não é crente e vai se converter? O que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai fazer algum milagre? Expectativa dessa presença de Deus que mexe, que trabalha, que faz, que age, que não deixa meu coração dizer, foi mais um culto. Não, é muito mais do que isso. Então, queridos, nós fomos chamados para adorarmos a Deus. A adoração é muito mais do que a reunião que nós temos para fazermos isso juntos, porque parte daquilo que Deus já realizou no nosso coração, e esse coração transformado precisa estar inteiro, completo, à disposição de Deus, para que Deus faça a obra dele. Amém? Semana que vem eu concluo, está faltando pouca coisa aqui, mas eu não quero deixar para trás. A gente termina a semana que vem e já dá continuidade ao próximo estudo. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Senhor, nós reconhecemos que somos tão limitados, que se o Senhor não vier ao nosso encontro e nos auxiliar e nos ajudar na adoração, no culto, na celebração, o que nós vamos oferecer aqui é apenas música, apenas barulho, e não é isso que nós queremos. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós o amamos de verdade. O Senhor sabe que nesse lugar há um povo que já foi alcançado por Tua graça, que tem consciência do quanto o Senhor nos ama, e nós queremos responder de forma positiva, de forma agradável ao Senhor, através do nosso culto. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite. Queremos vir para cá, cada domingo, cada encontro, cada reunião, na expectativa, essa expectativa santa, o que o Senhor fará no nosso meio hoje. Como Deus nos surpreenderá nesse evento, seja culto, seja escola dominical, uma reunião de oração, um encontro, um ensaio, mas vivemos nessa perspectiva, Deus, constante, contínua, da presença do Senhor conosco. Que o Senhor encha o nosso coração dessa experiência, da glória do Senhor, da Shekinah do Senhor no nosso meio. Que os nossos olhos estejam abertos como aquele moço que servia a Eliseu. E que abrindo os nossos olhos, ó Deus, nós possamos ver o Senhor e a glória do Senhor sendo manifestada em nós e através de nós. Dá-nos um dia cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio das manifestações do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que nessa noite a gente contemple essa visitação do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe, bom domingo, descansem, durmam, aquele macarrão, aquele frango, aquele churrasco gostoso, aproveitem.